Pergunta: as empresas de prestação de serviços em geral, e serviços de limpeza, devem fazer um PGR para cada empresa contratante? Resposta: não. A empresa prestadora de serviços não precisa fazer um PGR para cada contratante. Ela deve fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos das atividades que serão realizadas conforme convencionado em contrato. O inventário deve considerar as circunstâncias específicas da execução das atividades e estabelecer os controles adequados. Pergunta: uma terceirizada que irá realizar serviços de escavação por um período curto, de mais ou menos 45 dias, precisará apresentar um inventário de riscos para a contratante? Resposta: sim. A elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras são obrigatórias, independentemente do tempo de duração da obra. A atividade de escavação apresenta diversos perigos, incluindo o risco de acidente por aprisionamento, soterramento, que devem ser controlados adequadamente no inventário de riscos ocupacionais. A empresa contratada deve fornecer ao contratante o inventário de riscos específicos de suas atividades. Pergunta: as empresas terceirizadas devem elaborar inventário de riscos contemplando cada atividade que seja objeto do contrato? A empresa contratante tem o dever de abordar esses riscos em seu PGR? Resposta: sim, a empresa terceirizada contratada deve fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos das atividades realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato. A empresa contratante pode incluir essas medidas de prevenção em seu PGR ou referenciar os programas das contratadas. Pergunta: empresa terceirizada com um funcionário tem que realizar o gerenciamento de risco ocupacional e elaborar o PGR? Resposta: todas as organizações devem gerenciar o risco ocupacional de seu estabelecimento. A dispensa da elaboração do PGR se aplica apenas às microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP, e de graus de risco 1 e 2 que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Mesmo com apenas um funcionário, a empresa deve gerenciar os riscos ocupacionais e cumprir as demais disposições previstas em NRS, caso não esteja dispensada da elaboração do PGR. Pergunta: obra iniciada em 2021, com a contratação, em 2022, de empresa terceirizada para a realização de atividades construtivas. Nesse caso, basta solicitar o PGR da empresa contratada ou é necessário fazer o PGR para abranger a contratada? Resposta: a empresa que iniciou a obra em 2021 e constituiu o PMAC não está obrigada a elaborar o PGR. No entanto, deve solicitar um inventário de riscos da empresa contratada, pois o contrato foi firmado após a entrada em vigor da NR18 e da NR1. A contratante também deve fornecer à contratada informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão. Pergunta: como fica a realização de exames quando o PGR da contratante abrange risco originalmente inexistente na contratada, exemplo ruído? A contratada precisará fazer exames referente ao PCMSO da contratante? Resposta: a contratante deve informar a contratada sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão. A contratada deve ajustar seu controle de saúde ocupacional, promovendo exames médicos e complementares necessários para seus empregados expostos aos riscos nas dependências da contratante. Caso a contratada seja dispensada de elaborar o PCMSO, terá que proceder à sua elaboração e implementação se os riscos sob gestão da contratante impactarem seus empregados. Pergunta: caso uma ME ou EPP dispensada de elaborar PGR venha atuar como contratada em um local que possua risco físico, químico ou biológico, deverá gerenciar os riscos a que os seus empregados estarão expostos no ambiente da contratante, constituindo e implementando um PGR? Resposta: sim. O processo de gerenciamento de riscos ocupacionais é dinâmico. Se a ME ou EPP receber informações da contratante sobre riscos ocupacionais que impactem nas atividades de seus empregados, deve realizar uma nova gestão de riscos ocupacionais e implementar um PGR conforme necessário. Pergunta: posso manter o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, em substituição ao PGR? Resposta: não. As organizações devem substituir o PPRA pelo PGR,
conforme exigido pela nova NR1. A nova redação da NR9 não prevê mais o PPRA, estabelecendo que a avaliação das exposições ocupacionais deve ser identificada no PGR e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção. Pergunta: quais as principais diferenças entre o PPRA e o PGR? Resposta: o PPRA considerava apenas os riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos. Já o PGR abrange todos os perigos e riscos ocupacionais, incluindo fatores ergonômicos e riscos de acidentes. O PGR sistematiza processos de identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos, articulando ações de saúde, análise de acidentes e preparação para emergências. Pergunta: como fica aquele PPRA em andamento na data da entrada em vigor do PGR? Resposta: o PPRA em andamento perdeu validade em 2 de janeiro de 2022. A partir de 3 de janeiro de 2022, todas as organizações devem implementar o PGR, utilizando as informações do PPRA para os riscos físicos, químicos e biológicos, mas não se limitando a esses. Pergunta: se uma empresa tem um PPRA elaborado em outubro de 2020, qual o prazo deste e a partir de quando deverá gerar o PGR? Resposta: o PPRA é válido até 2 de janeiro de 2022. A partir de 3 de janeiro de 2022, a empresa deve implementar o PGR, integrando os dados do PPRA e abordando todos os riscos ocupacionais conforme as diretrizes da nova NR1. Pergunta: como foi o período de transição do PPRA para o PGR? Resposta: o período de transição do PPRA para o PGR ocorreu de 9 de março de 2020 a 3 de janeiro de 2022. Durante esse período, as organizações deveriam atualizar seus sistemas de gestão para incluir todos os riscos ocupacionais, além dos riscos ambientais. A partir de 3 de janeiro de 2022, o PGR tornou-se obrigatório. Pergunta: como fazer a transição do PPRA para o PGR? Resposta: a transição do PPRA para o PGR envolve a integração dos dados existentes sobre agentes físicos, químicos e biológicos ao novo PGR. A empresa deve revisar os perigos ocupacionais abrangendo todos os riscos identificados no local de trabalho, implementar medidas de controle e definir um plano de ação para a prevenção de agravos e acidentes, conforme as novas exigências da NR1. Pergunta: os treinamentos de SST podem ficar no plano de ação como recomendação? Em qual momento o treinamento deve ser realizado? Resposta: sim, os treinamentos de SST podem ser incluídos no plano de ação como recomendação. Se o treinamento já tiver sido realizado, ele deve estar presente no inventário de risco como uma medida administrativa já implementada. Se ainda não tiver sido realizado, deve constar no plano de ação com a data prevista para sua realização. De acordo com o item 1.7.1.2 da NR1, a capacitação deve incluir: treinamento inicial, deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou conforme o prazo especificado na NR correspondente. Treinamento periódico, deve ocorrer conforme a periodicidade estabelecida nas NRS ou, se não especificado, no prazo determinado pelo empregador. Treinamento eventual, deve ocorrer conforme as condições descritas no item 1.7.1.2.3. Quando houver mudanças nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem em alteração dos riscos ocupacionais. Na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo treinamento. Após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. Gratidão a todos. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!